Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E aí eu aproveito, é claro, para te perguntar, afinal de contas, hoje, segunda-feira, vamos iniciar aí mais uma semana, mais um ciclo. Como que foi o seu final de semana? Aproveitou o tempo de qualidade com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com você mesma, com você mesmo? Afinal de contas, gente, é tão importante a gente parar para se observar, para então a gente se sentir fortalecido, fortalecida para iniciar aí mais uma semana. É exatamente por isso, para essa auto-observação, que a gente define as nossas segundas-feiras para a gente olhar, para a gente focar na nossa saúde mental. E hoje, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos. Pois é, ele foi criado com o foco, é claro, de tornar, de trazer mais segurança para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, colocando, é claro, essa responsabilidade para as famílias, para a nossa sociedade e também para o Estado. E com a evolução, inclusive, da tecnologia, nós tivemos também o lançamento do ECA Digital e a gente vai debater sobre tudo isso. Afinal de contas, de que forma que a gente consegue tornar a vida dessas crianças e desses adolescentes mais segura? Por onde que caminha tudo isso? Qual que é a função do Estado? Qual que é a função das escolas? Qual que é a função dos pais, da nossa sociedade, de nós seres humanos, enquanto responsáveis também por toda essa questão? Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, então compartilhe o nosso link de transmissão para quem você julga que esse programa seja importante e necessário. Como que você faz isso? Através do nosso site ou do nosso aplicativo, site www.hittv.com.br. O aplicativo é o Hit Play. Te lembro, caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. Baixa você também esse aplicativo para você assistir aos nossos conteúdos, aos programas que você tanto gosta no seu tempo e do seu jeito. Por falar em oportunidade, te convido para você fazer parte aqui dessa nossa consulta. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3226 1112. Caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. Basta você sinalizar na sua mensagem, conta pra gente que você não quer ter o seu nome revelado, que a nossa produção, eu também vou tomar todo o cuidado e vou trazer o seu relato de forma anônima. Esse é o nosso combinado. E olha, temos a nossa clássica enquete aguardando pela sua participação. Hoje já adianto que é uma enquete aí polêmica. Diretor João Capellini, bom dia para você, boa semana pra gente. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, olha lá. A exemplo, então, de países como a Austrália e agora o Reino Unido, você também acha que crianças menores de 16 anos devem ser proibidas de usar as redes sociais? Sim, devemos bloquear completamente o acesso. Ou não, apenas com o consentimento dos pais e a verificação da identidade, isso daí já é suficiente para tornar esse ambiente um pouco mais seguro. Não, basta haver o controle sobre os conteúdos. Ou sim, mas com exceções para o uso educacional. Vamos sim debater sobre isso hoje. Não deixe então de participar da nossa enquete, @consulta ao Dr. Hit TV. Corre lá no nosso Instagram, estamos aguardando por você. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem são então os especialistas que estão prontos para compartilhar tanto conhecimento quanto para responder também a sua dúvida, para trazer para você dicas e orientações. Na tela, começo apresentando o Ariel de Castro Alves, advogado. Ele atua na defesa dos direitos da criança e dos adolescentes há 30 anos, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a justiça social e o combate às desigualdades. Atualmente integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e também do Adolescente e a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. Gente, eu tenho um probleminha aí de miopia, então estou com uma certa dificuldade, vamos lá. E tem como diferencial a ampla experiência na advocacia, em organizações da sociedade civil e na gestão pública. Aponta como principal desafio a efetivação da justiça e a garantia de prioridade real aos direitos da criança e do adolescente pelos poderes públicos. E agora, então, te apresento a Silvia Paola Leal, psicóloga clínica infantil e familiar.
possui mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de crianças e adolescentes e atua também com um aconselhamento familiar. Escolheu a profissão após uma experiência familiar com impactos na saúde mental. Tem como diferencial a constante busca por atualização profissional e defende a psicoterapia como uma ferramenta essencial para promover saúde emocional e também prevenir problemas desde a infância. Doutores, sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Vamos começar, gente, falando um pouquinho sobre os destaques da ficha profissional de cada um desses especialistas que estão aqui à nossa frente. Gostaria de começar com o doutor Ariel, porque a gente viu aqui um pouco que você relata como um grande desafio, né? Aquilo que está no papel, que é definido na lei e aquilo que acontece na prática, né? Por que existe essa dificuldade de garantir os direitos na prática? Sim, acho que esse é um dos grandes problemas no Brasil, não só na área da criança e do adolescente, mas em geral. Nós temos uma excelente legislação, partindo da Constituição de 88, que traz inúmeras garantias, inúmeros direitos, obrigações do Estado, da sociedade, das famílias, mas a dificuldade é colocar em prática as legislações. Claro que nesses 36 anos nós avançamos muito na proteção de crianças e adolescentes. Se a gente lembrar que lá antes de 90 nós tínhamos uma média de 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam, hoje a média nacional é de 12 mortes para cada 1.000 crianças que nascem, nós tivemos uma enorme redução da mortalidade infantil através do próprio sistema de saúde, assim como diminuiu a mortalidade materna das gestantes. Também tivemos a redução do trabalho infantil, por exemplo, da exploração do trabalho infantil, já que o ECA proíbe que crianças e adolescentes com menos de 16 anos trabalhem, exceto como aprendizes, podem atuar como aprendizes a partir dos 14 anos. Nós tínhamos mais de 6 milhões antes de 90 explorados no trabalho infantil. Hoje nós temos 1.600.000 crianças e adolescentes. O Brasil tinha que ter acabado com o trabalho infantil, erradicado até o ano passado, 2025. Foi um compromisso junto à Organização das Nações Unidas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas não conseguiu erradicar, ainda tem 1.600.000. Mas reduzimos de 6 milhões para um pouco mais de 1 milhão, então, de qualquer forma, avançamos. Acesso às escolas. Hoje toda criança, adolescente tem acesso às escolas. É claro que tem evasão escolar por conta das vulnerabilidades familiares, questões econômicas, sociais, a própria violência tira muitas vezes as crianças das escolas. Mas, por exemplo, nas creches, que é a primeira etapa do ensino infantil, da primeira infância, que a doutora Silvia com certeza sabe que a principal etapa para a formação da personalidade da criança é na primeira infância. E hoje só 40% das crianças até 3 anos têm acesso às creches, então ainda é um desafio muito grande que nós temos. Os maiores estão relacionados à violência. Nós temos números estarrecedores de violência contra crianças. Nós tivemos, por exemplo, em 2020, 73 mil casos no Sistema Único de Saúde de violência contra crianças. Em 2025, foi para 165 mil casos. Aumentou mais de 120%. Todos os dias no Brasil tem 150 estupros, violências sexuais contra crianças e adolescentes, 14 assassinatos de crianças e adolescentes todos os dias no país. Então, esses são os fatores, as situações que mais nos preocupam e que mostram a dificuldade da lei sair do papel. Ela prevê prioridade absoluta, ela prevê proteção integral, mas a realidade é que as nossas crianças e adolescentes estão extremamente desprotegidas e o Brasil está no ranking dos países mais perigosos para suas crianças e adolescentes. Olha só, gente, quantos números, quantos dados e quantas comprovações. Eu costumo dizer que os números, né, eles, claro, trazem um recorte específico
né? Muitas vezes não real, mas ainda assim os números eles são poderosos para definir para que a gente tenha noção daquilo tudo que já andou e o que ainda falta, né, ser feito. E agora eu queria trazer a palavra para você, Silvia, para você conseguir trazer para a gente o entendimento da importância do cuidado com a saúde mental quando a gente fala da proteção dessas crianças e desses adolescentes. Sim, é importante, é interessante até você ressaltou essa questão dos números. Eu gostaria de trazer mais um número para a gente poder acrescentar aqui. Por favor. A cada 10 minutos, uma criança ou adolescente aqui no Brasil ela é estuprada ou violentada de alguma forma, né? Existe alguma violência contra a criança. Então, é importante que as famílias prestem atenção nisso. As famílias, elas precisam enxergar a importância de acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. Assim como o doutor trouxe muito claramente que essa primeira infância é importante, o conhecimento do que acontece, né, com a criança, do acompanhamento. O doutor falou de creche, desculpe a forma, né, que eu estou colocando. O doutor falou de creches, né? Isso é importantíssimo, colocar as crianças na creche, ter esse acompanhamento do desenvolvimento. Mas essa primeira infância é necessário que até os 3 anos, até tem um estudo que fala dos 1000 primeiros dias da criança, ela ter o afeto da família. É necessário que junto com limites, com esse cuidado, com esse olhar, andem o afeto e o limite. Afeto e limite. Então, o olhar com carinho, quando está trocando o bebê, né? Quando você faz aquela conversinha, aquela vozinha, ai, bebezinho, né? Ai, o neném da vovó, o neném da mamãe. Então, tudo isso são ferramentas, coisas do dia a dia que são necessárias para um bom desenvolvimento da criança. E conforme a criança ela vai se desenvolvendo, e a família vai entendendo como funciona isso já traz a proteção, né? Vamos colocar aí essa proteção emocional para preparar esse ser humano para a vida, né? O preparo dessa criança desde pequenininha para a vida, para dar conta, por exemplo, de entender quando ela está sendo violentada, quando ela está sendo abusada, dela ter essa orientação e esse entendimento. Então, o importante é a família ter esse olhar. Né? Dizem que é necessário toda uma tribo, né? Existe essa fala, né? Que é necessário uma tribo para proteger o desenvolvimento dessa criança. Então, essa tribo é a família. Temos aí a questão dos vizinhos também, né? A comunidade, seja uma igreja, seja algum outro algo social que a família participe, né? Mas normalmente a família é esse primeiro lugar onde a criança encontra essa proteção e ela se entende como pessoa. E aí, a partir do momento que ela vai se entendendo como pessoa, ela entende que ela cria um senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento forma esse ser humano, esse adulto, seja criança, adolescente também, claro, mais consciente daquilo que é bom ou ruim para ele. Então, ele vai entender aquilo que é bom e vai seguir naquele caminho. Aquilo que é ruim, poxa, eu posso pedir ajuda para minha família. Eu posso falar com a minha mãe, posso falar com a minha vovó, né? Posso falar com essas pessoas, além os vizinhos, as pessoas da comunidade. Então, a proteção, eu vejo nessa parte emocional e o que a ciência também fala, é nesse sentido, de que é necessário que haja uma família, hajam pessoas, né, que sejam suficientemente boas, né? Dentro daquilo que é a realidade, porque cada um tem a sua realidade, né? Para poder trazer esse crescimento emocional forte, saudável, para que haja esse fortalecimento e haja essa proteção verdadeira aí para essa criança, para esse adolescente. Isso daí é tão importante, gente, esse contexto de segurança para que a criança cresça de fato forte, saudável e pronta, é claro, para se desenvolver de fato. Queria entender qual foi o contexto em que o ECA foi criado, quais são os pilares e a importância dos agentes, né? Seja a gente enquanto sociedade, sejam os familiares e, claro, o Estado. Sim, Daniela, o ECA ele foi criado a partir da Constituição de 88, no movimento pré-Constituição, em 86, 87, entidades da sociedade civil, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, por exemplo, que inclusive é uma entidade que sempre teve muito apoio de algumas igrejas evangélicas,
também atuou com juristas, com pessoas da área do serviço social, da psicologia. Então, o Estatuto, ele não nasceu da cabeça só de políticos ou de advogados. Ele veio de vários setores da sociedade. Por isso que é uma lei multidisciplinar. Por isso que a importância dos psicólogos, dos assistentes sociais, junto com os advogados, junto com os jornalistas também, porque esse trabalho de ir comunicar à sociedade, de que toda a sociedade tem que proteger a criança e o adolescente. Quando a família não está protegendo, a sociedade tem que intervir. Nós vimos esses dias as imagens de uma criança que o pai chutou na frente, né, das câmeras, foi mostrado. E um senhor viu aquilo, ficou chocado, levantou os braços, foi questionar aquela situação. Esse é o papel da sociedade, nós não podemos aceitar. E depois o caso foi levado à polícia e esse pai está respondendo. Então, e uma situação que, inclusive, nem a mãe tinha conhecimento. Exato. Então, muitas vezes é um ciclo de violência doméstica. Toda a violência contra as mães, as mulheres, atinge também as crianças. Imagina uma criança que o dia todo vê o pai batendo na mãe, xingando a mãe, praticando violência. Como é que vai crescer uma criança assim? Quais são as referências dela? Quando a gente fala de adolescente infrator, de criança violenta, de criança sem limites, a gente tem que ver o histórico também dessa criança. A violência que ela presenciou. A criança, ela faz aquilo que as referências dela que ela tem, do pai, da mãe, ela muitas vezes copia o que nós estamos fazendo, né? Eu tenho um filho de 7 anos, muitas vezes ele copia o que eu estou fazendo. Se eu vou ler jornal, se eu vou assistir televisão. Então, as crianças atuam conforme as suas referências. Então, é fundamental a gente pensar sobre isso. E, de fato, o país ainda não consegue, né? Que muitas famílias não cumprem com seus deveres, né? A lei estabelece deveres do poder familiar. Amparar, educar, proteger, também estabelecer limites. Educar é estabelecer limites, não é a criança fazer o que ela quer. É por isso que tem os limites, questões de redes sociais, os limites com relação à birra, com relação a bater nos outros, a xingar. Nós temos que pôr limites também nos nossos filhos. Isso é um papel educativo fundamental dos pais. Agora, quando existem abusos nos ambientes familiares, e essa última pesquisa do Sistema Único de Saúde mostra que 60% das violências contra a criança são praticadas por pais e mães. Então, quer dizer, a violência doméstica é um problema grave no nosso país. Existe uma cultura de violência, das pessoas não saberem educar, entre aspas, sem uso de castigos físicos, sem uso de agressões. Para isso, nós temos até uma lei que complementou o Estatuto da Criança de 2014, que é a chamada Lei Bernardo Boldrini, que é um menino que foi morto pela madrasta e pelo pai, um médico, lá no Rio Grande do Sul. Então, nós temos a previsão do direito de crianças e adolescentes serem criadas sem castigos físicos. Hoje em dia, existem muitas formas pedagógicas, e a doutora Silvia pode dar mais exemplos da gente educar, estabelecer limites sem agressão, sem violência. Se nós queremos uma sociedade sem violência, como é que a gente vai praticar violência contra os nossos filhos? Porque daí nós estamos criando pessoas violentas que vão agir através da forma que nós ensinamos. Então, é fundamental. Hoje pode-se cortar, por exemplo, o uso do celular, o uso de algum brinquedo, fazer a criança refletir sobre algo que ela fez de ruim no ambiente familiar, ou se agrediu colegas na escola, essas situações, sem o uso dos castigos, sem o uso
da violência. Nós precisamos tentar abolir isso da sociedade. É claro que o tapinha no bumbum, esse tipo de coisa, não estamos falando que nós vamos controlar todas as famílias para que isso não aconteça. Mas a gente tem que atuar para não termos um contexto de violência nos ambientes domésticos. E quando a família tem violência, os vizinhos precisam estar atentos. Hoje nós temos o Disque 100, que as denúncias podem ser, inclusive, anônimas. Nós temos promotorias da infância e juventude, conselhos tutelares, varas da infância e juventude, defensorias públicas especializadas e o trabalho dos profissionais. Eu sempre defendo também que não deve existir denuncismo, né? Sempre que tem uma suspeita de violência... É importante tomar muito cuidado com isso. Isso, procure um profissional qualificado. Por exemplo, pais e mães separados. De repente, a mãe recebe um relato do filho de alguma situação de violência, às vezes violência até sexual. Vai procurar um profissional especializado da psicologia, do serviço social. E esse profissional, com metodologia adequada, vai ouvir aquela criança, vai ver o contexto todo para analisar, porque também nem sempre as denúncias são verdadeiras. Isso pode gerar um transtorno, uma situação muito maior, né? De uma quebra total do ambiente familiar, uma desestruturação total, também com denúncias que não sejam verdadeiras. Aí eu queria até aproveitar, pegar esse gancho aqui que o Ariel trouxe para a gente, para o nosso debate, para entender, né, quais são as consequências de uma criança que cresce dentro desse ambiente de violência doméstica. Ele, inclusive, sugeriu outras formas, né? E aí eu estava trazendo, num primeiro momento do meu questionamento, o contexto de violência doméstica quando é entre a mãe e o pai, não só com relação à criança, né? E esse pensamento de vou educar através da força. Mas aí também, é claro, as alternativas, né? De como trazer educação sem o uso da força. Vamos lá. É interessante a gente entender, primeiro, que esta família, né, como eu disse na primeira pergunta, que ela precisa estar bem estruturada, ela precisa estar fortalecida de alguma forma, né? Então, às vezes, esse tabu, né, de, poxa, que nem o doutor falou, né, procurar um especialista, procurar um profissional, né? Em primeiro lugar, tirar esse tabu, essa mistificação da saúde mental, do tratamento mental, né, do tratamento psicológico. Então, em primeiro lugar, tirar isso, entender que, poxa, eu posso procurar ajuda, né? Um adulto precisa estar bem estruturado para poder ajudar essa criança a crescer saudável, né? Esse adolescente a ter esse desenvolvimento saudável. Então, o primeiro passo é esse. Se a mãe, o pai, a família vê que precisa de uma ajuda para isso, para se fortalecer, para conseguir cuidar dessa criança, desse adolescente, a primeira coisa é isso, essa família procurar. Depois a gente entender que educação, aprendizado, assim como o doutor trouxe, eles imitam. Aprendizado é isso, um bebê, como que ele aprende a caminhar? Porque ele vê outros adultos caminhando, né? Eu gosto até, foi uma pesquisa muito interessante de algo que aconteceu, e existem em vários locais até, que se chamavam de meninas lobo, que foram meninas que foram encontradas na mata, que foram criadas por uma família de lobos. E elas não sabiam andar ereto, né? Elas andavam abaixadas, elas andavam como os lobos, elas não se comunicavam com a fala, né? Com sílabas, elas se comunicavam com grunhidos, né? Como os lobos, né? Ou uivados. Então, essa questão da imitação, ela é extremamente importante no aprendizado. Então, por isso, o primeiro é a família estar bem estruturada, estar bem fortalecida emocionalmente. Para depois que vem essa criança, esse adolescente, que tem esse lugar de força para poder se fortalecer também e prosseguir. Quando existe uma questão de mau comportamento, de problemas aí na forma de lidar, seja na escola, seja em casa, existem sim diversas maneiras. E é importante a gente entender que existe uma grande diferença entre corrigir e disciplinar e humilhar ou degradar aquela criança. Chegar e falar,
firmemente, olhar no olho da criança, abaixar se necessário, né, na altura da criança, chegar e conversar. Olha, você está agindo de forma errada, isso não está certo, você não vai fazer isso, você não pode. Então, livrar a criança de um perigo, né, ser firme, falar com firmeza, frustrar a criança, dizer um não, é excelente para o crescimento da criança, é necessário. Agora, chegar na criança, você é um burro, você não presta. Ah, eu vou te devolver para sua avó, eu vou te dar para alguém, né? Ou no caso de pais separados, vou te deixar com seu pai, vou te deixar com sua mãe. Então, toda essa humilhação, isso sim faz muito mal. E aí voltamos àquela questão do limite andar junto com o afeto. Não adianta você ter só limite, por um lado, e ser aquela pessoa que só dá limite, limite, limite. A criança, ela cresce entendendo que ela vai precisar sempre mendigar um afeto. Então, uma pessoa que não tem aquela força nas emoções, né? De poder se entregar, de poder ser criativa, de poder ter liberdade de expressão. E, por outro lado, se você aplica afeto demais, é aquela criança que acha que tudo tem que ser do jeito dela, né? O reizinho da casa, né? Tudo, ai, bebê. Ou senão, na hora de disciplinar, filhinho, precisava te falar. Não, tem que ser firme, né? Olhar no olho, trazer com firmeza esse limite que a criança precisa. Então, não pode ser nenhum demais, nem o outro demais, né? Nem limite demais, nem afeto demais. Precisam andar de mãos dadas, juntos. E aí, se a gente pega isso, né, como algo para ser essa nossa ferramenta principal, para corrigir, para ensinar a criança limite e afeto, a gente consegue ter um ser humano ali mais equilibrado, que consegue ser criativo, que consegue saber que tem limites, que pode saber lidar com as frustrações, né? Uma pessoa emocionalmente saudável, cresce um adulto emocionalmente saudável. Olha aí os caminhos, pessoal, de você conseguir trazer esse limite para a criança que tanto precisa. Muitas vezes a gente tem dificuldade para dizer não, né? A gente tem dificuldade de frustrar, mas a frustração ela é tão importante. A gente que já passou por diversas sabe que, apesar de doerem, elas têm uma importância fundamental. Deixa eu aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Vamos de interação com a nossa audiência. A gente recebe, então, uma participação anônima. Antes de mais nada, muito obrigada, viu, por encaminhar para a gente. Descobri que fotos da minha filha foram compartilhadas em grupos de mensagens para fazer piadas. O ECA protege crianças e adolescentes nesses casos? Vou começar, então, com o doutor Ariel. Sim, isso seria uma forma de cyberbullying, né? Então, são situações que já foram até previstas em lei. Desde 2024, nós temos o que nós chamamos de uma tipificação legal do cyberbullying, que pode gerar até punições. Os adolescentes, eles podem responder por atos infracionais, se eles compartilharam. Se for alguém adulto compartilhando, essa pessoa responde criminalmente, um inquérito, um processo criminal, e depois pode receber punições, não prisão propriamente, porque não chega a ser um crime para caso de prisão, se for primário, mas se for alguém muito reincidente, pode chegar à prisão. E daí o adulto vai poder aí responder com penas chamadas alternativas, prestação de serviços à comunidade, por exemplo, por essas situações. Já o adolescente também pode responder tanto reparando os danos ou através de uma prestação de serviços comunitários também. Até pode ser numa organização social que atue para combater o cyberbullying, que é uma forma dele aprender com o erro dele, ou uma liberdade assistida, por exemplo, nessas situações. A lei, ela prevê que nenhuma criança ou adolescente pode sofrer constrangimentos, humilhações, situações vexatórias. Então, são passíveis de punições, fortalecido agora pelo Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que inclusive prevê que as empresas devem bloquear esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, exato, as plataformas, as big techs aí, se isso foi compartilhado numa rede social, as empresas precisam bloquear esses conteúdos, mesmo antes da família acionar.
Mas a família pode entrar em contato com essas empresas através dos portais de denúncias, ou, se a empresa não fizer nada, existe a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência do governo federal que recebe denúncias e que tem o papel de fiscalizar o mundo digital. E qual a importância de olhar e oferecer apoio com relação à saúde mental para essa criança que teve, né, que sofreu esse tipo de cyberbullying? Eu gosto de dar aquele exemplo de você jogar um confete na frente do ventilador. Eu gosto de trazer esse pensamento, né? Vai espalhar todo esse confete e é muito difícil você recolher todo esse confete. E a mesma coisa com relação ao caso, né, da nossa espectadora que trouxe. É difícil agora para desfazer, né? Mesmo com o doutor trazendo essa questão que bom que temos todo esse amparo profissional, judiciário, enfim, em relação a isso. O que fica na mente, no coração ali daquela criança, né? Do dia a dia agora, do social dessa criança, né? Desse adolescente que passa por isso. Então, mais uma vez, é necessário procurar ajuda profissional, né? E é importante até, às vezes, a pessoa fala, puxa, mas eu não tenho condições de levar a minha criança, o meu adolescente. Agora, em 26 de maio, no começo deste ano, nós tivemos aí, o ECA, ele trouxe aí também mais uma questão da legislação, trazendo também esse amparo a questões psíquicas da criança, né, e do adolescente. Então, eu já trabalhei numa época que eu morei no Paraná, eu trabalhava no SUS, né, eu trabalhava nos postos de saúde. Então, o posto de saúde, ele traz esse serviço também. Então, é importante que o espectador, né, ele saiba que é possível, né, num CAPS, poder procurar ali um posto de saúde, um médico, para auxiliar nisso, nessa questão. Porque aí sim, vai ter que se trabalhar mais uma vez esse fortalecimento emocional. Essa criança entender, esse adolescente entender quem ela é, né? Fortalecer esse pertencimento para que ela consiga lidar agora com essa situação, a partir de agora. Saber se posicionar diante disso. Então, cada caso é um caso, né? É extremamente individual. Mas Exato. É importante trazer, né, para essa criança o fortalecimento para que ela desenvolva a inteligência emocional para lidar dali para frente, né? Para isso não se tornar um trauma. Um trauma emocional, uma ferida emocional. Exato. Trabalhar a partir desse momento, no caso da espectadora, já trabalhar exatamente isso. Para que ela entenda quem ela é. E procurar a partir de já, a partir de agora, né? Se ainda não procurou, procurar essa ajuda para ela poder continuar caminhando a partir de agora. Em relação a isso, poder lidar bem, principalmente no posicionamento dela na escola, enfim, no meio que ela anda, para que ela consiga, de fato, conseguir lidar com isso. Conseguir não ficar com esse trauma. Exato. Diante desse episódio fortalecimento triste. emocional, exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo, mas se eu fosse você, aproveitava esses próximos minutinhos para encaminhar a sua participação. DDD 11 3226 1112. Consulta ao doutor, volta já já. Consulta Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de ligar aqui na HIT, bom dia para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso bate-papo é com relação à nossa saúde mental. Estamos falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje, gente, completa 36 anos. Então, estamos entendendo um pouco sobre esse universo, né, que é de responsabilidade dos familiares, da sociedade e também do Estado. Então, de que forma que a gente consegue tornar os ambientes e as situações mais seguras para as nossas crianças e para os nossos adolescentes? E o que acontece se a gente não parar para olhar para a saúde mental dessas crianças, desses nossos adolescentes, e o quanto tudo isso é importante e necessário. E agora, então, a gente vai abrir o nosso bate-papo para o ECA Digital, porque sim, com a chegada das tecnologias, a gente mudou um pouco aquele conceito de, enquanto a criança está dentro de casa, ela está segura. Isso mudou completamente, porque, infelizmente, diversas situações podem vir a acontecer
com a palma da mãozinha das nossas crianças. A gente vai falar então agora sobre todas essas questões. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, é só compartilhar o nosso link de forma muito rápida para essa pessoa que acabou de passar pela sua cabeça, que também precisa ter acesso a essas informações. Como que você faz isso? Ou através do nosso site ou através do aplicativo, site hittv.com.br, aplicativo Hit Play. Muito fácil. Também é muito fácil você participar e tirar suas dúvidas, trazer, é claro, o seu questionamento para o nosso bate-papo e enriquecer a nossa conversa. Basta você encaminhar um WhatsApp para o número DDD 11 3226 1112. Te lembro, caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. Só sinaliza essa questão para a nossa produção que a gente vai trazer a sua participação de forma anônima. Combinado? Também peço que você corra lá no nosso Instagram, @consulta_doutor_hittv, e participe da nossa enquete que está já em seus minutos finais, uma enquete um tanto quanto polêmica. Quer ver só? João Capellini coloca pra gente a enquete na tela. A exemplo, então, de países como a Austrália e agora o Reino Unido. Você também acha que crianças menores de 16 anos devem ser proibidas de usar as redes sociais? Sim, devemos bloquear completamente o acesso. Não, apenas com o consentimento dos pais e a verificação de identidade, o ambiente já fica mais seguro. Ou então, se houver o controle sobre os conteúdos, o ambiente já está de fato seguro. Ou você concorda que as crianças com menos de 16 anos não podem de fato usar as redes sociais, apenas para exceções de uso educacional. Entra lá e participa que a gente vai trazer esse debate daqui a pouco. Para você que chegou agora, deixa eu aproveitar para te apresentar Silvia Paola Leal, psicóloga clínica infantil e familiar. Aproveito para agradecer a sua presença aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento. Eu que agradeço a Deus em primeiro lugar, a família, essa oportunidade de poder estar aqui é maravilhoso. E a gente está aprendendo tanto contigo, muito obrigada. E agora apresento a você que nos assiste, Ariel de Castro Alves. Advogado, muito obrigada pela sua participação, muito bem-vindo. Obrigado a você, Daniela, obrigado a Silvia por esse bate-papo aqui no programa e obrigado a Hit pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre uma legislação tão importante. Aliás, não há nada mais importante numa sociedade do que as crianças e adolescentes. Afinal de contas, eles são o futuro do nosso país, né? Cuidar deles é investir, é claro, no futuro do nosso país. Queria abrir agora o espaço para a gente falar sobre o ECA Digital, que também é conhecido, gente, como Lei FELCA, né? Que ele tem uma luta bastante ativa contra a exploração sexual de menores. Queria que você lembrasse para a gente a história do surgimento e da importância do ECA Digital. Sim, o ECA Digital ele surge da mesma forma que o ECA comum, lá de 90, né? A partir da pressão da sociedade, né? Por atualização na legislação. Vamos lembrar que lá em 90, quando o ECA original foi criado, nós estávamos na época da máquina de escrever, na época do mimeógrafo. Vocês são mais novas que eu, acho que talvez não tenham presenciado essa época, mas era uma outra situação, muito diferente da atual, outra realidade. E hoje nós temos toda uma potência da internet, agora a inteligência artificial. Lá em 90 a gente jamais imaginava, nem assistindo aquele filme De Volta para o Futuro, a gente imaginava que a gente ia ter tudo isso que temos hoje. Então a lei precisou se aprimorar. Ela começou se aprimorando em 2008, quando surgiram os crimes de pornografia infantil na internet. A punição para toda forma de divulgação de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, mesmo simulações também foram completamente proibidas. Nós tínhamos, por exemplo, já desde 90, a proibição de acesso. Por exemplo, quando a gente passa nessas revistas, antigamente era mais comum, revista pornográfica, tinha uma capa opaca, né? Preta, para não mostrar nada, né? Para crianças e adolescentes, porque elas ficavam penduradas nas bancas. E isso não acontecia na internet até então. Continua não acontecendo, porque a lei é nova, ainda não está sendo cumprida. Então, é algo que a gente tem. A adultização, que foi o tema
que o Felca trouxe no ano passado é quando a gente suprime a infância. Então, quando a criança tem acesso a conteúdos que são inadequados para a sua idade, sexo explícito, pornográfico, etc., violência também, esses jogos online que a criança vira um atirador, vira um matador, né, que tem sangue, tem tudo simulado lá nesses jogos, adultos que se fazem de crianças e atraem crianças nesses jogos, depois vão fazendo amizade, depois marcam um encontro presencial, sai do mundo virtual. Isso gera também desaparecimentos de crianças e adolescentes, estupros, violências sexuais. E também os influenciadores aí, mirins, crianças e adolescentes. Nós temos hoje, às vezes, até pais e mães que deixaram os seus trabalhos. Eles administram a renda que os filhos geram com monetização, com visualização na internet. E, às vezes, são crianças e adolescentes que deixaram até as escolas. Eles passam o dia gravando. A casa vira um verdadeiro Big Brother. Às vezes, qualquer um de nós está sujeito a expor um filho e uma filha sem a gente saber, porque a maldade está nas redes lá. Às vezes você coloca uma foto do seu filho com fralda, com sunga, isso vira material pornográfico lá na Ásia, por exemplo, em qualquer parte do mundo. Isso vai ser consumido como pornografia infantil. Pessoas vão ganhar dinheiro com isso e seu filho está exposto e você nem está sabendo dessa situação. Então, a legislação, o ECA veio se aprimorar agora. Faz tempo que as entidades da sociedade civil, eu participei como membro do CONANDA, fui presidente também do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente e também secretário nacional da Criança e do Adolescente. Então, faz tempo que nós já tínhamos uma legislação que tinha sido feita pelo senador Alessandro Vieira, lá em 2022, mas estava parado. O Congresso não votava, porque as empresas da internet pressionavam que não queriam nenhuma regulamentação, porque elas lucram também, infelizmente, com essas situações. O foco era o lucro. Exato. E aí o Felca, o influenciador, ele fez tomou uma atitude importante para toda a sociedade, porque ele expôs esses casos, né? Inclusive influenciadores adultos lá do Nordeste que mantinham crianças irregularmente numa casa para fazer conteúdo pornográfico e também relacionado ao uso de álcool, de drogas, que até foram presos depois e condenados com a denúncia do Felca. E outras situações da chamada adultização, quando a infância é suprimida, é violada. Isso pressionou o Congresso, diante da repercussão do vídeo do influenciador, para que aprovasse o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que, resumindo, ele prevê que os pais e mães têm a obrigação de controlar o que seus filhos estão fazendo na internet. A internet não pode ser uma terra sem lei, onde vale tudo. Aliás, eu entendo que deveria se aprimorar ainda mais a lei, porque ninguém deveria entrar na internet com perfil falso ou fake. Igual a gente entra num prédio, em qualquer lugar, a gente não tira foto, se identifica, apresenta documento. Na internet tem que ser assim, porque senão os criminosos aproveitam desse anonimato para cometer seus crimes. Então, acho que ainda falta isso mais claro na legislação brasileira. Mas a lei estabelece, pais e mães que ficam achando que seus filhos estão seguros, né? Na minha época, a gente brincava na rua, a gente jogava bola, né? Hoje a gente sabe o risco de crimes, de atropelamentos, de tantas situações. Mas na internet, às vezes, a situação até é mais perigosa. Exatamente. Largar uma criança na internet sem nenhum tipo de supervisão, com redes sociais, com acesso a tudo, é como se a gente colocasse a criança às 3 horas da manhã na Praça da Sé. Uns tempos atrás, porque agora até que tem policiamento maior na Praça da Sé, inclusive de madrugada. Mas é como largar, né, numa rua escura, sujeita a todo tipo de perigo. Então,
o ECA Digital veio exatamente obrigar os pais, sempre tenham aqueles aplicativos de supervisão, tudo que o filho está entrando em novos aplicativos, o tipo de jogo, a verificação de idade que se tornou obrigatória, se é adequado ou não. Tem um processo de classificação indicativa que já existia, né? Toda vez que nós temos um programa de TV, aparece lá uma classificação indicativa para que público ele é adequado, né? Alguns nem precisam aparecer porque são abertos a todos, né? Mas, por exemplo, a novela das 9 sempre aparece lá, não é recomendada para menores de 14, cenas de nudez, de violência, etc. Isso tem que ter na internet também. Quais aplicativos, quais jogos, quais conteúdos, quais redes sociais são adequadas ou não. E os pais e mães é que vão fazer o controle. O Estado nunca vai ter a condição de controlar. De acompanhar tão igual de às perto. TVs. É o pai e mãe que vai mudar o controle para tirar o acesso dos seus filhos. O Estado não tem condição de botar um policial na casa de cada pessoa para dizer... E nem é legal que isso aconteça. É ilegal também que o Estado interfira dessa forma. Então, claro que a família tem um papel central nesse processo de proteção diante dos problemas da internet. Nós temos visto várias operações da Polícia Federal que pais e mães têm sido surpreendidos com a Polícia Federal, estadual, entrando nas casas às 6 horas da manhã, porque seus filhos adolescentes estavam compartilhando conteúdos pornográficos, às vezes incitando maus tratos aos animais, né? Às vezes planejando queimar moradores em situação de rua vivos, como nós vimos em recentes operações. Então, o ECA Digital veio para enfrentar tudo isso. E as empresas com a obrigação de verificar a idade das crianças e adolescentes, de controlar a adequação de conteúdos, de bloquear conteúdos criminosos, inadequados, mesmo antes das famílias ou de entidades ou de conselhos tutelares ou mesmo da justiça pedir que essas empresas façam isso ou determinar que façam. E até banir. Isso, e até podem ser banidas, podem ser multadas. As multas podem ser 10% do lucro das empresas ou até 50 milhões pode chegar as multas, conforme o ECA Digital. E também não permitir aquelas premiações que fazem a criança ficar viciada, aquela autoexecução de vídeos, aquela rolagem infinita que até nós, muitas vezes, somos alvos e a gente não consegue fazer, muitas vezes, as nossas atividades. A gente prorroga as nossas atividades porque a gente está perdendo tempo ali, rolando. E, muitas vezes, só coisa inútil aparecendo para a gente, né? Exatamente. Se fosse coisa boa, que a gente está aprendendo alguma coisa, mas muitas vezes é só besterol que está aparecendo, né? Verdade. Então, a gente se perde, imagina as crianças. Então, isso tudo também está previsto para que as crianças e adolescentes não sejam afetadas. E os influenciadores, crianças e adolescentes, que têm lucros, que têm monetização, que fazem atividades habituais, tipo todo dia, com lives, com gravações, precisam de autorização judicial. Tem alvará. Isso, alvará, que é a autorização judicial da Vara da Infância e Juventude. Assim como artistas mirins. Vocês devem lembrar do caso da Maísa, por exemplo. A Justiça determinou que ela tinha que ter autorização para atuar na televisão, porque era uma criança e deveria especificar qual o tempo de gravação, não pode trabalhar no horário noturno, não pode, tem que estar sempre com o pai ou com a mãe, tem que ter uma assistência psicológica, qual tipo de conteúdo que também ela vai estar atuando, não podem ser conteúdos inadequados. Isso agora vale também para o mundo da internet, para que crianças e adolescentes não estejam... Para que ela não perca essa janela de oportunidade do aprendizado, né? Porque senão ela fica ali trabalhando e deixa de aprender, que é tão importante, né? Que faz parte da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vamos junto, pessoal, conferir o resultado da nossa enquete. O nosso tempo passa muito rápido. Na tela,
Então vamos lá, alternativa mais votada. Sim, devemos bloquear completamente o acesso. Na sequência, 27%, não apenas com consentimento dos pais e a verificação. Isso já é suficiente. E a gente teve um empate entre não, basta ver só o controle sobre os conteúdos, e sim, mas com exceções para o uso educacional. Gostaria da avaliação de vocês com relação ao resultado dessa enquete, que eu vou começar pela Silvia. Vamos lá. A questão de telas é algo bem polêmico mesmo, né? Nós vimos aí que polêmico. veio, né, o sim e o não bem pertinho ali, né? Aham. De fato, né, eu gosto sempre de trazer isso, né, de ver que cada caso é um caso. Sempre muito especial a gente conseguir ver a singularidade de cada situação. Porque, por exemplo, hoje, com a pandemia, nós tivemos um avanço muito grande nas tecnologias para falar sobre educação. Então, a gente tem aí na internet muito acesso de muito material e muito conteúdo muito bacana para o crescimento, para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Então, quando existe esse acesso supervisionado, todo esse cuidado naquilo que a criança está acessando, aonde ela está, com quem ela está, principalmente, né? Isso é extremamente importante, isso é especial, é bom para esse desenvolvimento. Você também não concorda, então? Você acredita que o acesso supervisionado é que é o importante? Exatamente. Precisa ter supervisão, ficar em cima. Não pode ser, por exemplo, num quarto fechado, aquela questão de ter computador dentro do quarto, acesso ao celular na hora de deitar. Inclusive, até cientificamente comprovado que 2 horas antes de se deitar para dormir, inclusive os adultos, como o doutor colocou muito bem. Né? Vale para nós também. Vale para nós, porque as redes sociais, tudo isso, ele é feito, até tem estudos, ele é feito realmente para nos prender. E aí, se a gente pensar tudo que está sendo perdido, o problema às vezes não é nem estar ali, porque ali às vezes tem muita questão educacional e é muito bacana. Agora, o que aquela criança está perdendo de estar ali? Exatamente. Vou passar a palavra para o Ariel agora, que a gente tem poucos segundos, mas gostaria da sua avaliação e de saber se você concorda ou não. Sim, assim como a Silvia colocou, eu entendo assim, menos de 12 anos, eu entendo que os pais deveriam assim proibir, né? Eu acho que não é o Estado que tem propriamente que estabelecer essa proibição, como na Austrália, na Inglaterra, mas não é adequado, né? A partir dos 12, que está na adolescência, pode ter acesso, mas sempre com esse controle e supervisão parental, né? Sempre cumprindo as regras da classificação indicativa, e sempre os pais e mães precisam ter bom senso e controlar os horários. Não pode prejudicar a escola, não pode prejudicar a lição de casa, não pode prejudicar os esportes, a cultura, o lazer, a convivência familiar e comunitária. O horário hoje em dia, por exemplo, almoço, janta, que antes as famílias conversavam, olhavam uma na cara dos outras, né? Tratavam das questões importantes do ambiente familiar, como foi a escola hoje, né? Exatamente. E todas as situações, isso se perdeu. Hoje, às vezes, mesmo tá na mesma mesa, a gente vê nos restaurantes... A gente se perde completamente. A gente vê muitas vezes, as pessoas estão na mesma mesa, no restaurante, uma da frente para as outras, mandando mensagem para a pessoa que está na sua frente. Que está na frente. É um absurdo. Então, isso entre nós também. Esse bate-papo é sobre você também. Sim, nós temos que mudar tudo isso. Temos que mudar Nós precisamos de um processo aí de... Isso é uma forma de vício, é uma doença mental também. E que afeta a todos. Nós precisamos do trabalho da Silvia e de todos os psicólogos, porque nós temos que passar também por um processo diante da dependência infelizmente, digital. O nosso tempo acabou. Gostaria de agradecê-los demais. Deixe o contato dos doutores para que vocês entrem, tirem dúvidas, conheçam um pouco mais também sobre o perfil de cada um deles. Silvia Paula Leal é como aparece aqui na tela. Não perca a oportunidade, aproveita e já dá um print. E o doutor Ariel de Castro Alves também deixa à sua disposição aqui no Instagram e o e-mail dele também. Desejo a você um excelente início de tarde e até amanhã na nossa próxima consulta. Esse finalzinho foi corrido porque o bate-papo estava ótimo, gente. O tempo foi insuficiente. Até mais.